Sabe, o que será que leva um escritor, um cara que está começando, a caminhar por 2 semanas, só para encontrar o ídolo dele? Pois é, essa é a história de uma jornada assim extraordinária, movida por pura ambição e que acabou virando uma das parcerias mais, digamos, complexas da história da literatura. Pensa só nisso. 2 semanas a pé. Sem carruagem, sem cavalo, nada. Era só a determinação de um homem contra a distância. E esse ato, essa devoção quase maluca, é o ponto de partida de uma relação que ia mudar a vida dos dois e a própria literatura. No centro dessa história toda, dessa peregrinação, está Johann Peter Eckermann. Um jovem de origem bem humilde, sabe? Mas com uma ambição que, nossa, queimava mais forte que qualquer dificuldade. Nas mãos, ele carregava um manuscrito. E no coração, a certeza de que um único homem podia ser a chave para o seu destino. O lendário Johann Wolfgang von Goethe. O plano do Eckermann era uma mistura de genialidade e loucura. Primeiro passo, mandar o manuscrito. Era tipo uma mensagem na garrafa, jogada no oceano, que era a fama do Goethe. Só que o Eckermann não era do tipo que ficava esperando a maré trazer a resposta, né? Então, passo 2, caminhar até Weimar. Porque afinal a paixão era o único transporte que ele tinha. E o objetivo final, chamar a atenção do mestre e com isso garantir o futuro. Simples assim. E depois dessa jornada toda, Eckermann finalmente chega. Ele se anuncia e as portas da casa de Goethe se abrem. E o que ele encontra lá dentro não é uma casa qualquer. É, na verdade, um verdadeiro labirinto da mente de um gênio. Cada cômodo era um portal para um dos milhares de interesses daquele homem. Imagina a cena. Não era só uma casa, era um espelho do intelecto do Goethe. Tinha uma sala de música, uma biblioteca gigantesca, e aí começava a ficar mais específico. Salas dedicadas a coleções de estátuas, de moedas, de minerais. O Eckermann não estava só entrando numa casa, ele estava literalmente sendo engolido pelo universo complexo do ídolo dele. E aí, finalmente, o encontro. Eckermann é levado até o Goethe, que recebe ele super bem, e sem muito rodeio, o mestre diz as palavras que mudariam tudo. Ele elogia o manuscrito e faz uma promessa incrível. E o enviarei imediatamente para o meu editor. Pronto. Com essa frase, uma única frase, o mundo do Eckermann mudou de eixo. A luta, a caminhada, a incerteza, tudo isso sumiu. Goethe o convidou para ficar em Weimar e para Eckermann aquilo não era mais só um lugar, era o destino dele. O sonho tinha virado realidade. Mas, peraí. A generosidade do Goethe era só generosidade? É aqui que a história dá uma virada. Aquele conto de fadas do jovem escritor e seu benfeitor estava prestes a se tornar algo bem mais complicado. Um acordo silencioso estava sendo feito ali. E aqui tá o pulo do gato. Goethe não estava só sendo um mentor, ele estava recrutando. O gênio, já idoso, viu no Eckermann muito mais que um escritor talentoso. Ele viu a solução para um problema. Ele precisava de alguém para organizar o seu legado gigantesco, um assistente para todas as funções. E Eckermann, sem nem perceber, tinha acabado de se candidatar para a vaga. E que assistente ele se tornou, hein? Nos 9 anos seguintes, até a morte do Goethe, Eckermann visitou mais de 1000 vezes. Mais de 1000. Esse número por si só já mostra a profundidade do compromisso dele. A vida dele passou a girar em torno da casa do mestre. Mas vamos dar uma olhada nos termos desse acordo que nunca foi assinado. Eckermann pesquisava, editava, organizava. Basicamente, ele dedicou a vida intelectual dele para o Goethe. E em troca, salário? Não. Ele vivia de bicos, dando aulas particulares e uns adiantamentos dos próprios escritos. Era uma vida de constante aperto financeiro. E a relação ia ficando ainda mais estranha. Goethe era possessivo. Toda vez que aparecia uma oportunidade de emprego para o Eckermann, o mestre ia lá e falava para ele não aceitar, sabe? Aprendendo ele sutilmente na sua órbita. Ele precisava do seu assistente leal e não ia deixar ele escapar. Então, tudo isso nos leva a uma pergunta bem incômoda. Qual foi o verdadeiro preço de estar tão perto da genialidade? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para essa história por 2 ângulos bem diferentes. Essa pergunta fica no ar durante todos esses 9 anos de Eckermann em Weimar. Essa devoção total, a troca da segurança financeira, da independência, só para estar perto do gênio, será que valeu a pena?
O conflito fica bem claro quando a gente olha para duas pessoas. Lá em Weimar, Eckermann se sentia o cara mais realizado do mundo só por estar com o mestre. Mas de longe, a noiva dele via a situação com um desespero cada vez maior, escrevendo cartas que ficavam mais e mais urgentes. Ela implorava para ele fazer o óbvio, pedir para o Goethe um salário justo pelo trabalho incansável que ele fazia. Mas o Eckermann se recusava. Ele simplesmente não conseguia, ou talvez não quisesse, ver aquela relação em termos de dinheiro. Para ele, a recompensa era outra coisa. E por que ele estava tão contente? Porque para ele, a riqueza não estava no bolso, estava na mente. Ele estava ali mergulhado em conversas com os maiores intelectuais da época, um mundo que ele nunca nem sonhou em acessar. E, acima de tudo, ele respirava o mesmo ar que o seu mestre. Essa, para ele, era a verdadeira fortuna. E no fim a história nos deixa com essa pergunta sem uma resposta fácil. Foi uma mentoria, uma oportunidade única na vida para um jovem talentoso aprender com o mestre? Ou foi uma forma de exploração, onde a devoção de um jovem foi usada para garantir o legado de um gênio? A verdade sobre Eckermann e Goethe está aí, nessa tensão, nos lembrando que estar perto da grandeza muitas vezes tem um preço que a gente não vê.